Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao Canal Literário. E sejam bem-vindos de volta a o que eu não esperava que fosse uma série, né? Tudo que eu li em 2023. A ideia era eu fazer um vídeo só, pessoal, mas eu não me dei conta o quanto que eu gosto de falar de livros, né? Uma coisa meio óbvia. Pra quem não acompanhou o vídeo anterior, eu vou deixar ele na descrição, ele é a parte 1, essa aqui que vocês estão vendo agora é a parte 2. Pode ver essa parte 2, depois ver a parte 1, porque em cada parte aqui eu vou falar de livros diferentes, então não tem problema algum. Mas se você é metódico e quiser voltar lá para a parte 1, vou deixar o link aqui na descrição, depois você volta para cá, ou se quiser faz como lhe convir melhor. Como eu falei, eu sou uma pessoa sem rodeios, eu li 30 livros em 2023, aproximadamente, e nesse vídeo vocês vão entender o porquê. E eu simplesmente não calculei muito bem, né? Eu gosto de falar pelo menos, 3 minutos de cada livro, já dá 1h30. Eu não sei quanto a vocês, mas se eu vejo um vídeo de 1h30, eu fujo correndo. Então eu preferi separar, provavelmente faremos 3 vídeos ao todo, esse é o segundo, para poder falar com calma de cada obra, né? Acho que mesmo para uma prévia, 3 minutos é até pouco se a gente pensar. É evidente que, como eu falei no vídeo anterior, a maioria deles tem resenha, né? Muitos inscritos falam, Marcelo, você vai fazer resenha do livro? Gente, eu sou booktuber, eu não consigo ler um livro por semana, seria até interessante. Então, se eu li um livro, eu tenho que fazer resenha, é uma oportunidade única de fazer um conteúdo legal, que vai ficar aqui no YouTube para as buscas. A ideia é sempre fazer resenha de 100% de tudo que eu leio. A questão é que, como eu tava falando no vídeo anterior, eu acabei fazendo outro tipo de conteúdo, porque é muito complicado toda semana você lançar um vídeo de resenha de livro. Comecei a fazer outros conteúdos que vocês até às vezes gostam mais, né, de vlogs de leitura, book hauls, perguntas e respostas, mas acabou acontecendo a coisa inversa, e agora eu tenho uns 5 ou 6 livros para fazer resenha que eu simplesmente nem comecei, porque eu gosto de fazer uma pesquisinha, né, do autor e tudo mais, mas aqui vocês vão ter a chance de ver todos eles, mesmo que eu não fiz resenha. Mas o que eu queria trazer aqui é que, se você quiser saber mais da obra, há grandes chances de eu ter feito resenha, porque a grande maioria eu fiz, só esses últimos aqui que eu acabei acumulando na fila. Apenas reforçando, no vídeo anterior nós falamos de todas essas leituras aqui, que se você quiser saber mais sobre elas, é só você acessar o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. E eu tinha escolhido falar primeiro dessas leituras, porque a maioria delas, tem umas a mais aqui, elas faziam parte do nosso clube de leituras versão 2023, e você ainda pode ler conosco para 2024, a gente vai ler outras obras. O clube já está em andamento, já temos mais de 70 assinantes, aí tem live mensal, grupo de mensagens, uma série de benefícios exclusivos, temos planner com metas. E de novo, tá, pessoal, você pode olhar e falar, poxa, 30 livros e ainda calhamaços, Marcelo, você é uma máquina de leitura, você... Bom, mas é fácil, né? Você vive disso, né? Não, pessoal, eu tenho um emprego fixo. O canal é uma atividade paralela que eu faço no fim do expediente, no final de semana. Eu tô gravando esse vídeo aqui num domingo. E o meu segredo é que eu tenho metas diárias de leitura. Se você ler meia hora por dia, você consegue ler muita coisa. E no nosso clube a gente tem meta de 10 a 13 páginas por dia, super tranquilo de você acompanhar. Inclusive o clube sem dúvida me ajudou a ler mais em 2023 e vai me ajudar a ler mais em 2024 e pode te ajudar. Também os detalhes do clube eu vou deixar aqui embaixo, tem um vídeo explicativo. Mas sem mais delongas, né? Já dei várias introduções aqui. Vamos começar a falar dos livros, senão vai ter 6 partes. Cadeira, pessoal. Só essa e mais uma, prometo. Eu não poderia deixar de falar aqui na segunda parte, tentando ir em ordem cronológica, né? A nossa primeira leitura coletiva aberta de 2023. Sim, a gente não tinha apenas o clube. Além do clube, eu coloquei uma leitura coletiva 100% gratuita, aberta, com grupo de mensagens e live. E foi de Os Demônios, de Fyodor Dostoiévski, que foi uma leitura sensacional, pessoal. Eu acho que pode ficar aí entre o top 3 Dostoiévski e quem sabe até o primeiro, o melhor romance de Dostoiévski. Aliás, várias grandes personalidades, como por exemplo o professor Rodrigo Gurgel, ele considera Os Demônios a melhor obra já escrita por Dostoiévski. E não é difícil entender por quê. Eu vou tratar disso agora, mas antes, o último recado, eu prometo. Se você quer ler com a gente, mas não quer investir, não quer pôr a mão no bolso, nós vamos ter de novo, neste ano de 2024, uma nova leitura coletiva aberta. Ainda não está aberta, digamos, né? É porque ela vai ser feita no segundo semestre, então ainda não tem como se cadastrar, mas só para vocês ficarem cientes, lá no segundo semestre nós vamos ler Ilusões Perdidas de Honoré de Balzac. Uma leitura 100% aberta, coletiva, é como se fosse o clube, só que a grande diferença é que a gente só vai ler uma obra naquele período, depois acabou. O clube tem a vantagem da continuidade, né? A gente tem uma turma que tá sempre com a gente lá, muita gente já renovou ali, de 2023 para 2024. Mas falando de Os Demônios, esse aqui com certeza ganha o prêmio, se não de o melhor romance de Dostoiévski, o mais difícil. Tem um quê kafkiano aqui. Kafka ainda não existia, ele
nasceu depois que Dostoiévski morreu, mas a gente pode imaginar que Kafka se inspirou, talvez, nesse romance de Dostoiévski, porque há aqui uma polifonia de vozes, né? E existe aqui diversos personagens, e estão a todo momento dialogando. A gente sabe que Dostoiévski é famoso pela oralidade, a melhor maneira, eu sempre falo isso, né? De você apresentar os personagens através dos diálogos. É exatamente isso que Dostoiévski vai fazer, inúmeros e inúmeros diálogos, e você vai conhecer a elite russa, mas também o povo. Né? Dostoiévski gosta de transitar por esses ambientes aristocráticos, mas também das classes mais baixas, apesar de que o foco talvez é até mais na aristocracia. E aqui, como sempre, a gente vai ter aquela personagem mais narcisista, que no caso uma mulher, que quer desesperadamente controlar a vida do professor Stepan Trofimovich. Esse Stepan Trofimovich, ele é aposentado, se eu não me engano, ali em fevereiro essa obra, tá pessoal? Já esqueci, mas ele meio que não trabalha, e ele é sustentado por essa Varvara, se eu não me engano, Petrovna. Esses nomes russos sempre confundem a gente, né? Eles têm uma relação conturbada, eles não são amantes, né? Talvez essa Varvara Petrovna secretamente gosta dele, mas é aquela coisa, ela tem aquele narcisismo que quer controlar cada aspecto da vida dele. Mas esse não é o tema principal da obra, que realmente é o que você mais vai ver no começo, assim, né? Esse professor frequentando a casa dessa Varvara, ele sendo abusado emocionalmente por ela. Mas esse professor é importante porque ele tem um filho, Piotr Stepanovich. E na verdade aqui nós estamos falando dos patronímicos, né? O nome dele não é exatamente Piotr Stepanovich, isso quer dizer literalmente Piotr, filho de Stepan, né? Porque ele é Stepan Trofimovich, ele é Stepan, filho de Trofimov, acho. O sobrenome da família é Verkhoviensky. Tem uma memória boa, hein, pessoal? A questão é que esse Piotr Stepanovich, um jovem, ele faz parte de um movimento nihilista e eles buscam conspirar contra o czar, acabar com o status quo, realmente trazer aí a revolução socialista. Você deve pensar, mas da onde que Dostoiévski traz essas experiências? Bom, pessoal, Dostoiévski ele participou do Círculo Pietraszewski e não vamos esquecer que ele foi preso, né? Ele foi descoberto e foi preso por traição, por conspirar contra o czar e quase foi executado. Isso evidentemente transformou a vida de Dostoiévski, eu falo disso em detalhes na própria resenha dessa obra que eu fiz, foi uma resenha bem longa. E essa experiência transformou Dostoiévski no sentido de que tornou-o desiludido do socialismo de maneira geral e transformou-o numa pessoa mais conservadora, por incrível que pareça, porque ele entende que a vida dele foi salva naquele momento por Deus. E como eu sempre falo, Dostoiévski vai sempre colocar o niilismo no banco do réu. Então ele vai apresentar o niilismo com todas as suas cores, ou melhor, a ausência de, né? Um movimento um tanto tétrico, talvez. Há personagens bastante depressivas, então há gatilhos aqui, eu não recomendo para quem sofre de saúde mental. Então ele vai apresentar o niilismo, mas ele vai combatê-lo. Ele vai falar, esse não é o caminho. A gente vai ver isso através de diversos personagens muito, muito interessantes. Mas voltando no que eu falei do niilismo, de ser um tanto depressivo, é porque realmente um dos pontos do Dostoiévski, talvez, é que você precisa de Deus, ou pelo menos, como ele vai argumentar fortemente aqui através das personagens, um discurso lindo, da necessidade de um código moral absoluto. Do contrário, a pessoa se perde, né? Um dos pontos que talvez ele vai fazer é que a pessoa forçosamente acredita em Deus. Isso é um dos pontos que o Jordan Peterson faz, eu acompanho um pouco as palestras dele, ele diz que o ateísmo é uma impossibilidade teórica, assim, né? A pessoa ela pode não acreditar em Deus como uma figura paterna, mas ela necessariamente precisa acreditar num Deus como um código moral, algo que une os homens, um bem maior, um propósito. Do contrário, a vida não tem propósito, e isso pode lançar as pessoas numa profunda depressão, que é o caso aqui de Kirillov, um personagem, digamos, que encarna esse niilismo na sua forma mais pura, e ele tem um quê altamente depressivo, né? É muito interessante como Dostoiévski, como sempre, né, nas suas obras, vai explorar a fundo a psique de cada personagem é extremamente bem definida, e você tem personagens aqui sensacionais, complexas. É simplesmente incrível como a gente consegue imaginar que uma pessoa só consegue dar luz a tantos personagens tão diversos. Acho que esse é o brilhantismo aqui de Dostoiévski. Nós vamos ver um pouco do utilitarianismo, uma ideologia que, obviamente, Dostoiévski, não só Dostoiévski, mas vários ateus vão também, de certa maneira, recriminar, né? É um ponto que ele vai fazer também em Crime e Castigo, né? Aqueles cálculos desumanos, digamos assim, né? Bom, quantas cabeças precisa rolar para atingirmos a revolução, o bem maior? 10 mil cabeças, 10% da população? Tudo bem, é parte do custo. Quer dizer, você pensar com essa frieza, né? Fazer um bem maior, calculando em cima de custo de vidas humanas, isso é algo maquiavélico, talvez. Me faltam palavras para descrever o que seria isso. E aqui essa personagem vai ser representada por Shigalov, um ideólogo da revolução que tem esse tipo de pensamento. Olha, precisamos dar cabo aqui de tantas pessoas e faz parte, não tem problema.
É meio doido, aliás, é completamente doido você pensar assim. Infelizmente há pessoas que pensam assim, mas não só nos círculos socialistas, a gente sabe, isso é uma ideologia também fascista. Evidentemente que você pode fazer esse lado, que esse extremismo vale pra qualquer lado, né? A gente tem que ser sempre a favor de vidas humanas, jamais contra, não importa se pensa igual ou diferente de você. Mas a questão é que Dostoiévski vai criar um caldeirão aqui, não queria usar essa palavra, mas uma grande confusão. Ele vai botar todas essas personagens ali em ação e você vai ver o caos político na Rússia. É uma novela, é um romance que ele demora para atingir o seu ápice, demora umas 300, 400 páginas, ele tem umas 700, para realmente você começar a sentir que você tá chegando na revolução. As primeiras 300, 400 páginas não é que não acontece nada, mas é um ritmo mais lento, né, personagens interagindo, há muito segredo aqui na obra, né, essas reuniões desse círculo, né, altamente secretas, mas ao mesmo tempo um tanto cômicas, um tanto estúpidas até, mas muito interessante, e há uma espécie de segredo aqui, é um pouco kafkiano nesse aspecto que você não entende exatamente o que está acontecendo até a página 300 ou 400, mas eu garanto que depois você vai entender e você vai falar, uau, esse romance de Dostoiévski é brilhante. Eu já falei aqui muito mais do que 3 minutos dessa obra, tem a resenha completa, só você pôr no canal, Os Demônios do Canal Literário, e vale a pena você encarar esse calhamaço, não para começar Dostoiévski, tá, pessoal? Mas eu colocaria talvez como o melhor romance de Dostoiévski que eu já li, junto com Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, mas talvez seja o número 1, realmente é uma obra que pede uma releitura. Eu poderia falar mais meia hora aqui, mas acho que já foi o suficiente dessa obra. Vamos pra próxima, né, pessoal? Marcelo, você só fala bem das obras, né? Não tem uma que você não gostou. Bom, pessoal, eu fiz aqui uma resenha, a pior leitura de 2023, e eu a mantenho lá. Temos aqui Orlando, de Virginia Woolf. Marcelo, como assim? Você é um herege, você não gosta da Virginia Woolf? Não, calma, pessoal. Eu não gostei de Orlando, e não é nem que eu não gostei, você pode até ver que tem marcações aqui. Tem aforismas interessantíssimos, eu achei as reflexões da autora muito interessantes. A premissa da obra é simplesmente fantástica, eu vou falar aqui em poucas linhas. Orlando é um nobre, um dandy, né? E em uma missão em Constantinopla, se eu não me engano, como embaixador, ele dá uma festa e algo literalmente sobrenatural acontece, ele dorme uma noite e simplesmente acorda no corpo de uma mulher. Há aí uma questão de não binarismo, sim, mas é realmente um realismo mágico. Ele simplesmente acordou com o corpo de uma mulher e a gente vai ver como é que é essa transição, né? E é interessante como ele explora a questão do machismo, né? Era muito mais fácil ser homem, agora eu vou ter certas dificuldades. Ele logo entende a sua nova posição social. Para um livro da época, é muito interessante como ele vai abordar todas essas questões. E mesmo como mulher, ele vai querer se vestir um pouco como homem. Aí entra, assim, na questão do não binarismo ou a questão transgênero, né? Mas o que eu queria pontuar é que existe essa transição via realismo mágico. E por que eu não gostei? Porque eu não sou progressista? Não, pessoal, muito pelo contrário, eu sou hoje em dia muito liberal nos costumes, já fui uma pessoa conservadora, hoje eu sou total liberal. Eu quero mais é que todo mundo seja muito feliz e que ninguém enche o saco de ninguém. Acho que ninguém tem que dar satisfação pra ninguém, né? Sobre o que ela quer ser, o que ela quer fazer. A sociedade só tem que ajudar e, muito pelo contrário, acolher essas pessoas que são discriminadas. Vamos dar esse disclaimer por aqui. E eu não gostei da obra justamente porque ela se focou tão pouco nessa pauta mais liberal. Eu senti que nós ficamos aqui umas 300 páginas em poesia, em descrições de paisagem. Eu entendi que você tinha aqui um tema muito legal, totalmente inovador para a época, né? Algo realmente, eu imagino as pessoas lendo isso aqui século XIX e o queixo caindo. A questão é que a obra também é uma carta de amor. Sim, Virginia Woolf, apesar de casada com um homem, tinha um apaixonamento homossexual por sua melhor amiga Vita Sackville West. E aqui Orlando também tem um apaixonamento por uma pessoa. A todo momento nas notas de rodapé nós vamos vendo como essa pessoa é na verdade a Vita Sackville West. Tudo remete a ela, sei lá, ela gostava de um vinho X, então essa personagem também gostava desse vinho X. É interessante a gente saber esses detalhes, porque esse contexto acaba nos dando mais luz, né, sobre afinal o que a autora estava pensando na hora que ela escreveu essa obra. A questão é que, de novo, eu acho que aqui há um excesso de romantismo, talvez, há uma completa falta de verossimilhança, e não estou falando aqui da transição mágica, eu acho que esse inclusive é o ponto mais legal da obra. O que eu acho inverossímil, por exemplo, é uma personagem noivar com a outra em questão de 10 minutos, que é o que acontece aqui no meio da obra, não vou falar qual com qual, uma coisa muito esquisita, e personagens que ganham afeto uma da outra com uma rapidez incrível.
sem conviver muitos momentos juntos, né? Coisas que realmente não fazem sentido no âmbito das relações humanas. Eu tô pronto para ver alguém virar um monstro como no Magic o Monstro, né? Ver um vampiro como no Drácula, que aliás são leituras que eu vou comentar na parte 3 provavelmente. E não é isso que vai tirar a verossimilhança da obra. E na minha opinião, sim, a interação entre as personagens. Eu quero acreditar naquele milagre, né? E quanto mais você me contar sobre aquele milagre, mais eu vou acreditar nele, né? E se você só fala assim, meio de passagem, também um pouco perde a verossimilhança. Eu quero ser enganado por uma teoria louca, né? Talvez inverossímil como a personagem rapidamente se aceita no novo gênero. Poderia ter pelo menos mais espanto, talvez, né? Não há, né? Então, essas questões que me incomodam, mas até mais do que isso, é meio que é uma obra que acaba fugindo do seu tema principal. Ela tem uma carta na manga, assim, um tema sensacional para ser explorado. Inclusive dá para ver que a Virginia Woolf escreve bem. Parece que ela fugiu do tema aqui, na minha opinião. Por isso que eu não gostei dessa obra, apesar de que ela tem interessantes aforismas sobre a maturidade, os 30 anos, né? A minha idade, já tenho 32. Eu até marquei aqui algumas passagens. Se você quiser ler, fique à vontade. Na verdade é muito engraçado como eu fiz a resenha dizendo que eu odiei a obra. Eu tava na hora muito bravo, que eu gastei várias horas lendo essa obra e fui me arrastando nela, né, por causa das inscrições e tudo. Mas o que é mais engraçado é que muita gente resolveu ler depois da minha resenha. Quero dar mais uma chance para Virginia Woolf e tô pensando em ler o Passeio ao Farol, se eu não me engano, ou Miss Dalloway, né? Eu não acho que ela seja má escritora, eu só acho que eu não combinei aqui com a obra e, de novo, não foi pela pauta, foi muito pelo contrário. Eu acho que é uma pauta que deveria ter sido mais explorada. Mas falei demais. Vamos para o próximo livro. Temos aqui Gabriel Garcia Marques, Diatribe de Amor contra o Homem Sentado. E temos aqui uma peça. E 2023 foi o ano que eu descobri o teatro. Não é que eu não conhecia, né, pessoal? Ninguém desconhece o teatro. Acho que é só se a pessoa morava numa caverna, né? A questão é que eu não estava habituado a ler peças de teatro. E elas são muito dinâmicas. Inclusive, eu achei uma porta de entrada super legal para quem quer conhecer o escritor prêmio Nobel de literatura colombiano, inclusive mais contemporâneo, né? Ele recebeu em 1982 e dá para ver que ele é um autor genial. Muita gente pergunta, Marcelo, já leu 100 Anos de Solidão? Ainda não, pessoal. Eu comecei a ler, mas em espanhol e vi que a coisa não ia fluir, então eu abandonei a leitura. Mas não é que eu não estivesse gostando, eu estava sim gostando, só que percebi que em espanhol não ia dar. Eu ainda não tinha sido presenteado por um querido amigo do canal, o Júnior, manda um salve para ele. Ele me presenteou aqui com uma coleção do Gabo, se eu não me engano, 100 Anos de Solidão, Crônica de uma Morte Anunciada e Amor nos Tempos de Cólera. Tô indo pela memória, tá aqui, mas eu não consigo olhar aqui porque eu tô microfonado. Mas eu quero sim ler as outras obras. A questão é que tinha essa peça aqui na estante e achei uma boa porta de entrada, e aqui nós temos uma espécie de uma DR. Temos aqui uma protagonista, já não lembro o nome dela, mas ela tá lá dando aquela DR no marido, que na verdade é um manequim. E ele está sentado com um jornal. E é interessante esse contraste, a mulher toda emocionada, sentindo que o casamento foi toda uma perda de tempo, e vai rememorando todos os bons e especialmente maus momentos. Em suma, um casamento infeliz, como diz o autor aqui na orelha, né? Uma frase aqui bem forte, né? Nada se parece tanto com o inferno como um casamento feliz. E aqui ele tá falando da Graciela, aqui já tô vendo o nome dela, ela se chama Graciela. E essa frase é um pouco esquisita à primeira vista, mas o que o autor quer dizer é que muitas vezes a gente vê um casalzinho sorrindo, feliz, alegre, mas na verdade, sob quatro paredes, eles não conseguem se aguentar um ao outro. Então ele vem aqui escancarar as hipocrisias da sociedade. Uma peça sensacional, curta, divertida, vale a pena você ler. Esse aqui eu não fiz resenha, tá, pessoal? É que eu fiz um short. Acho que tem o short aqui no YouTube e tem também nas outras redes. Temos aqui mais uma peça, O Avarento de Molière, e eu só tinha escutado coisas boas dessa peça. E Molière é o Shakespeare francês, né? O Avarento estreou em Paris em 1668. E aqui, segundo a descrição aqui, é até hoje a obra mais ensinada do mundo inteiro. Deste que é o pai da comédia moderna, um clássico inconteste. Eu, assim, não sou, de longe, eu não sou nenhum perito no teatro, mas eu só posso dizer que o Molière é extremamente divertido e, acima de tudo, ele sempre vai fazer fortes críticas sociais. E o que o Molière vai utilizar como recurso de humor geralmente é a caricatura, né? Aquelas personagens muito exageradas, e aqui no Avarento nós temos o Avarento, que é um tal de Harpagão, um nome um pouco diferente, e ele tem uma filha chamada Mariana e um filho chamado Cleanto. Pro filho Cleanto, ele só quer emprestar dinheiro com juros abusivos, e a filha Mariana quer se casar com o amor da sua vida, se não me engano o Valério, mas como em bom português, se Valério é um pé rapado e vai exigir um dote ou algo assim, Harpagão quer entregar sua filha Mariana para um outro genro
bem mais velho e que não vai exigir dote algum, então é um bom negócio. Isso é até pouco para o tamanho da avareza dessa personagem. Chega a ser extremamente cômico, como ele retrata com perfeição esse Harpagon. Você vai dar boas risadas, mas ao mesmo tempo você pode pensar, puxa, eu conheço alguém pelo menos parecido com esse Harpagon. Como ele é absolutamente obcecado com dinheiro, né? É aquela pessoa que ela é paranoica, ela acha que tá a todo momento alguém roubando ela, traindo ela, especialmente estão todos atrás do dinheiro, do pouco dinheiro que ele tem, né? Desculpa, eu troquei os nomes aqui. A filha dele se chama Elisa, não Mariana. Na verdade, ele está apaixonado por Mariana. Acho que ele vai disputar essa Mariana com o próprio filho, era alguma coisa assim. Parecido com os irmãos Karamazov, onde Fyodor Pavlovich disputa Grushenka com seu filho Dmitri, né? Uma coisa absurda, um senhor já de uns 60 anos ou mais, né? Disputando com o filho, com o próprio filho, né? Uma moça jovem, né? Uma coisa meio absurda, mas a gente vê pela literatura. Uma ótima porta de entrada para quem quer conhecer Molière, uma edição bem legal da LPM Pocket. Foi meu primeiro contato com Molière e por causa desta peça, eu fui atrás dessa linda edição da Unesp, que aqui você tem mais 3 peças de Molière e aqui chegamos naquele ponto da questão da contagem das obras. Aqui nós temos 3 peças, o Tartufo, Dom Juan e o Doente Imaginário. Só que eu só li o Tartufo, então tô contando só como uma peça aqui, mas tem mais 2 e eu já comecei até o Dom Juan, mas acabei parando porque entrou muita coisa aqui no canal. Mas tô querendo retomar porque Molière é simplesmente muito divertido, tá, pessoal? Você vai dar boas risadas, são peças leves e ao mesmo tempo recheadas de crítica social. E o Tartufo parece que segue uma temática muito parecida com o Avarento. A questão aqui é que o Orgon, aqui é o chefe da família, ele tem um certo apaixonamento, não amoroso, mas é um enamoramento, se é que se pode dizer, né? Ele fica deslumbrado com o tal do Tartufo, que é um falso devoto. É uma espécie de um padre, um monge ali, que se diz aquela pessoa mais humilde, a pessoa mais santa, e tem aquela falsa humildade. Não, eu não mereço tudo isso que vocês me dão de benesses, né? E todo mundo sabe que ele é um grande de um falso, menos esse Orgon, que tá enamorado, ele tá obcecado por esse Tartufo, e ele quer dar a filha dele em casamento pra esse Tartufo, só que esse Tartufo é mais velho, é uma pessoa sórdida, né? E a gente vai ver que ele realmente vai mostrar suas verdadeiras cores, né? Esse Tartufo, que ele só quer o dinheiro da família e tudo mais. E temos aqui talvez uma mensagem, né? De não confiar cegamente em estranhos, escutar mais os seus membros familiares, né? Porque acaba acontecendo o inverso, né? Toda a família diz que esse Tartufo não presta para esse Orgon, né? Fala, olha, Orgon, esse cara é falso, né? Escuta a gente, né? Seus filhos, sua esposa, seu cunhado, né? Todo mundo tá lá falando, cuidado, esse cara não é quem se pensa que ele é, e ele só escuta o Tartufo. Então é curioso, né? Um homem escutar um estranho em detrimento da sua própria família, mas eu já vi isso acontecer. Não queria falar aqui fofocas e obviamente eu não vou aqui mencionar quem, quando, onde, mas eu já vi esse cenário, assim, pessoas que desconfiam da própria família, mas não desconfiam de estranhos. É algo esquisito, mas isso pode ocorrer em contextos familiares disfuncionais. Enfim, falta ler Dom Juan e o Doente Imaginário. Bom, pessoal, em 2023 tive meu primeiro cancelamento. Já falei isso em algumas ocasiões no canal, mas não custa repetir. Foi com essa obra, O Quarto de Giovanni, simplesmente porque eu falei que era um clássico LGBT e eu não esperava isso, mas alguns seguidores se revoltaram contra o fato de eu estar sendo um militante, eu até falo que quisera eu ser um militante, poder ajudar mais uma causa que eu julgo importante, né, os direitos LGBT, e eu, na minha maior inocência, um gesto muito singelo, quis recomendar um livro LGBT e eu falei, nem é porque ele seja LGBT, porque simplesmente é uma obra clássica. Temos aqui James Baldwin, O Quarto de Giovanni, excelente obra com personagens nihilistas. Sim, você vai encontrar um romance homossexual entre David e esse tal de Giovanni. A gente vai acompanhar os dilemas desse David, porque na verdade ele está prometido para Hela. Na verdade não é exatamente prometido, ele pediu-a em noivado, mas ela também estava se sentindo um pouco perdida e resolveu tirar umas férias na Espanha sem o pretenso noivo para pensar na decisão. E nisso David está em Paris, ele é um jovem norte-americano, mas está lá expatriado em Paris, e ele conhece um belo jovem italiano, Giovanni, pelo qual se apaixona. Mas se David vai lutar muito contra a sua identidade sexual, ele tem dificuldades em se aceitar homossexual, e eu fui até criticado por pessoas mais à esquerda, assim, mais progressistas, por eu ter dito que o aparente bissexualismo da personagem é na verdade uma máscara da heteronormatividade para o seu verdadeiro homossexualismo, porque é a impressão que me passou a obra. Eu não quero aqui desmerecer quem é bissexual de maneira alguma, mas o que a gente vê é um cenário que é recorrente
entre pessoas homossexuais, onde muitas vezes elas têm que colocar uma máscara, elas têm que ter uma namorada. A gente vê isso, histórias na vida cotidiana, na vida real, à torto e à direita, como se diz em bom português, né? Pessoas que são decididamente gays, mas eles arrumam namoradas para satisfazer família, amigos, né? Mas não se sentem felizes. Realmente é exatamente o que a gente vê aqui através desse David. Ele tem dificuldade de se aceitar homossexual, então ele vai buscar mulheres, mas ele vai sentir vazio desses relacionamentos dos quais nem ele mesmo acredita. Ele quer talvez só provar esse ponto. Mas evidentemente que é com Giovanni que ele vai realmente sentir alegria, mas uma alegria, como diz aqui logo no começo, igual a do Jardim do Éden, né? Extremamente efêmera, né? Logo chegaram no Éden, Adão e Eva, e logo foram expulsos por comerem do fruto proibido. É simplesmente sensacional a reflexão das personagens, né? Uma obra muito reflexiva, um tanto deprê, né? Não gostaria de usar essa palavra, mas é um pouco a temática, né? Mais niilista, mais desiludida da vida, né? E é esse tipo de obra que eu gosto geralmente. E pasmem, pessoal, a guilhotina foi abolida na França apenas em 1981. Temos aqui uma história de guilhotina, uma história contemporânea de guilhotina, né? E eu lembro que eu até conversei com um inscrito, ele falou: nossa, Marcelo, eu não sabia que a guilhotina tinha sido abolida na França só nessa época. Eu falei: eu também não, só fui descobrir lendo essa obra. Uma obra sensacional para você conhecer mais como era a vida LGBT em Paris, do século XX, e acima de tudo uma excelente obra, pela qual fui cancelado simplesmente pela obra ser LGBT. Enfim, eu fiquei com muita vontade de conhecer outras obras do autor, porque ele escreve muito bem. Falando em obras depressivas, temos aqui O Declínio de um Homem, de Osamu Dazai. E Osamu Dazai, na verdade, é o pseudônimo de Tsushima Shuji, autor que nasceu em 1909, né, na virada do século XX, e é uma história muito triste, autobiográfica. O próprio autor tirou sua jovem vida, então tem gatilhos aqui, tomem cuidado se você sofre de saúde mental, de depressão. Não é uma obra que eu recomendo, a menos que você converse com o seu terapeuta ou médico. Mas é uma obra muito instrutiva. Essas obras que retratam a depressão são importantes para a gente ver que não é algo que simplesmente surgiu, né, na vida do protagonista. A gente consegue traçar as causas na infância, o abandono do pai. Aqui temos de novo essa questão das máscaras, mas não é em relação à sexualidade. Era um ambiente abusivo na infância, onde a criança não podia se expressar. Achei bastante triste aqui o momento onde o pai pergunta para o filho que presente ele quer e o filho começa a pensar no que o pai quer e não no que ele quer. O filho quer um presente, eu não lembro qual, se era livros, alguma coisa assim, e o pai quer dar para ele uma máscara, alguma coisa do gênero. E ele pede o que o pai quer que o filho receba só para não desagradar o pai. Quer dizer, muito triste, né? Um episódio banal, mas a gente logo vê essa questão de ele não poder expressar sua verdadeira identidade, né? E ele não ia bem na escola, e aí na adolescência e na idade adulta é daí para pior, ele não consegue passar em faculdade, desemprego, aí ele cai nas bebidas, substâncias ilícitas, mulheres da vida, né? E nada contra, tá, pessoal, quem busca os prazeres materiais, é uma coisa que eu falo aqui, vou e volto nesse ponto, né? Mas para mim é claro, é uma associação patológica quando a pessoa busca refúgio, né, nos prazeres materiais da vida, quando a pessoa precisa desesperadamente de bebida, de substâncias ilícitas, ou até mesmo de mulheres, ou no caso de mulheres homens, ou tanto faz, mesmo em relações homossexuais. A questão é quando a pessoa tá só atrás do prazer, então pode ser que ela tá tapando buracos. Assim a psicanálise entende. Então aqui, quando a pessoa tem especialmente uma afeição patológica por essas coisas, a questão é que ela tá perdida, ela tá desencaminhada na vida, né? E aqui eu nem acho que a solução é Deus, a solução é religião, né? É importante a pessoa talvez acreditar em alguma coisa, né? Como a gente falou aqui no começo, em os demônios, né? É complicado a pessoa não acreditar em nada, pelo menos num bem maior, num mundo melhor, né? É perigoso o niilismo puro e simples. Mas eu acho que o que vai escancarar aqui o livro é a necessidade de terapia, de apoio, de ter alguém para conversar, né, de pôr para fora os sentimentos e não buscar maneiras não saudáveis de lidar com os sentimentos negativos. Que todo mundo tem sentimentos negativos, mas é importante a gente lidar com eles de maneira positiva. Então, de novo, eu acho que é uma obra bem tétrica, né, bem depressiva, é fato isso. A gente vai vendo como o autor se odiava desde a infância e é certo que isso seria uma receita para o desastre, mas o que choca é a falta de atendimento, né, a falta de compaixão das pessoas ao redor. Ele vai travar aqui uma amizade tóxica com uma outra pessoa, um tal de Horik, que vai só pôr ele para baixo,
acho, né? Uma má companhia em todos os aspectos. Mas um excelente retrato da depressão e acho importante pela conscientização, pra gente entender que é uma condição que pode ser tratada, né? Existe tratamento hoje em dia. Se você sofre disso, busque ajuda profissional. Mas uma excelente obra, se você puder ler, leia, eu fortemente indico. Bom, pessoal, ainda na questão das contagens, né? Aqui temos uma contagem meio parcial, eu li 1/3 dessa obra, mas ela tem 900 páginas aqui, né? E temos o Ramo Dourado do Fraser. É uma obra que eu venho e vou aqui no canal, ela é muito complexa, mas muito interessante. É não ficção e ela é uma obra em inglês. Não acredito que tenha uma edição em português, talvez tenha mais de muitos anos atrás. Essa é uma edição em inglês muito boa da Oxford University Press. Quem puder ler em inglês vale a pena. E eu conheci essa obra através de Totem e Tabu de Freud, uma das resenhas mais populares do canal de Freud. Só você colocar Totem e Tabu, você vai me ver aí nas pesquisas. Eu tô lá no topo, eu acho. E aqui nós temos um verdadeiro estudo antropológico de diversas civilizações. Você já deve estar se perguntando, mas esse Fraser era Deus, né, para estar em todos os lugares? Não, mas ele era bastante inteligente. Ao invés de ir pessoalmente para todos esses lugares, ele mandou questionários para os antropólogos que estavam investigando, pesquisando essas civilizações antigas, particularmente indígenas, e ele compilou todas essas informações e traçou paralelos. Então é muito legal como que você vai ver vários temas recorrentes, inclusive um dos pontos que ele vai fazer é das nossas tradições judaico-cristãs, que segundo ele tem origens pagãs, sim, tem origens similares àquelas das civilizações indígenas. Então não vou entrar em detalhes aqui, se você quiser saber mais sobre essa obra, veja minha resenha de Totem e Tabu, eu vou entrar a fundo, mas por exemplo, uma curiosidade que ele vai trazer aqui de maneira persistente, digamos assim, é da dificuldade de ser rei antigamente. Sim, ser rei não era só mandar, na verdade era mais obedecer o povo e era estar sujeito a uma incrível variedade de rituais e a todo momento ter a possibilidade de literalmente perder sua cabeça. Sim, era muito comum executarem reis nas civilizações indígenas antigas, porque eles acreditavam que o rei era ao mesmo tempo um representante daquele deus na terra. Digamos que o sucesso das colheitas dependia da saúde do rei, então o rei não podia morrer de velhice. Se o rei começava a apresentar deficiências, problemas de saúde, ele simplesmente ceifavam a vida daquele rei e instauravam um novo, e assim eles entendiam que o espírito do rei antigo passava para o novo e tá tudo bem, o importante é ter um corpo saudável para reinar. E o rei era sujeito a diversos tabus, costumes bem rígidos. Por exemplo, tinham reis que tinham que ficar sentados por horas a fio, não podiam se levantar, ou tinham que olhar para uma certa direção para beneficiar aqueles produtos alimentícios. Ser rei não era nada fácil, ele vai descrever diversos costumes dos reis, e é muito interessante como que você vai aprender muito sobre as diversas civilizações, e uma coisa que ele vai sempre querer fazer são paralelos com as nossas tradições, digamos, ocidentais. O ponto que ele vai fazer é que nós talvez não somos tão ocidentais e avançados quanto a gente pensa que somos. É uma leitura fascinante, uma leitura que eu faço muito devagar, tá, pessoal? Vou pegando algumas pagininhas aqui e ali, né? Mas já cheguei aqui na página 300. Espero terminar aí, quem sabe, esse ano, no próximo. E para concluir esse vídeo, que já deve estar super longo, nós temos aqui História do Olho, de Georges Bataille. Essa foi uma indicação de vocês, vários de vocês falaram: ah, Marcelo, vai lá ler História do Olho, né? E é uma obra curtinha, é um clássico do gênero erótico, e eu confesso que num primeiro momento eu não entendi nada. Como assim, Marcelo? Você não sabe ler? Não, pessoal, eu sei ler, só que eu não tava entendendo, era uma obra que não tinha nenhuma verossimilhança, aliás, ela não tem muita verossimilhança, mas quando você entende o contexto no qual ela foi escrita, você pode, neste caso, acho que perdoar a inverossimilhança, porque a obra não tinha uma pretensão de ser verossímil. Segundo o próprio autor, era uma sugestão de seu psicanalista de que ele fizesse uma experiência catártica, assim que se fala, ou de catarse, onde ele conseguisse colocar todos os seus sentimentos, todas as suas maiores fantasias, as mais recônditas, no papel. E é exatamente isso que você vai ver. Você vai ver um jovem aqui anônimo, mas em primeira pessoa, que vai ter uma libido infinita. E vai encontrar todo tipo de mulher pela frente e vão realizar várias fantasias sexuais juntas. Mas você deve estar se perguntando: poxa, tá bom, eu vou ler um monte de cenas assim, né, explícitas, vamos falar assim. E aí, né, e o que tem? Bom, tem aqui talvez questões psicanalíticas profundas, eu diria, como o autor, ele realmente foi lá no fundo da sua alma e pôs pra fora todas aquelas fantasias que às vezes nós temos, digamos, medo de confessar. Você vai ver muitas questões psicanalíticas. Como assim, Marcelo? Por exemplo, a associação entre a relação sexual
sexual e a violência, é um paralelo que ele vai fazer fortemente aqui, particularmente com o olho. É interessante porque me volta a, por exemplo, a série, né, que ainda tá famosa, eu diria, né, daquele Jeffrey Dahmer, né, o Canibal de Milwaukee. Marcelo, o que tem a ver isso? Eu tava vendo essa série no Netflix e é muito interessante, pessoal, porque esse Canibal de Milwaukee, ele tinha, digamos, sua lógica interna para tudo que ele fazia, né, e ele se consulta com um terapeuta, acho que já quando ele já tá preso, né, e o terapeuta explica que, obviamente, não é natural o que ele sente, mas é compreensível de certa maneira, porque ele tinha um certo fascínio por órgãos humanos, e o terapeuta coloca a questão da umidade dos órgãos, porque a umidade está muito ligada com essa questão da sexualidade, né, da pessoa estar com a libido alta, de ela estar sexualmente excitada. Isso na natureza é um tema recorrente. No caso, ele acabou transpondo ali para os órgãos, mas aqui o que eu queria dizer é que isso acaba indo para o olho, por isso a história do olho, né? O olho tem essa umidade, ele tem esse formato oval que lembra os testículos, né? E, enfim, o ovo, o olho, formas brancas, úmidas, redondas, naturalmente tem um cunho sexual. Então você vai ver aqui um prato cheio para quem gosta de psicanálise freudiana, né? Objetos que representam o falo, objetos que representam a genitália feminina. Existe aqui a questão do voyeurismo, né? Eles vão acabar arrumando aí um nobre inglês que vai financiar todas as fantasias do casal, mas ele quer simplesmente estar lá para observar tudo, né? Há a questão também do sagrado se tornando profano, eles vão tentar cooptar um padre para as fantasias deles. Então tem aí diversos temas que eu achei muito interessante. Você só tem que ter a mente aberta e entender que você não vai ler algo, digamos, concatenado, né, verossímil. É realmente como se fosse um sonho. Aqui o elemento onírico é presente na obra inteira, se você entender que isso é um sonho muito esquisito. Então você vai ter uma boa leitura. E eu indico sim a obra, só se prepare para uma obra extremamente explícita, com palavrões e com tudo que você tem direito na literatura erótica. E muitas infinitas cenas ali. E a única coisa que eu posso dizer é que quisera nós termos toda essa energia que o casal tem, né? Infinitas. A gente fica realmente surpreso. Bom, pessoal, consegui falar aqui das leituras programadas. Realmente vamos ter que fazer a parte 3, porque acho que eu já falei demais. Eu não sei quanto tempo vai dar esse vídeo. E pro próximo vídeo nós vamos falar ainda dessas obras, são as últimas que eu li em 2023. Se você não viu a parte 1, não deixe de vê-la, vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre literatura clássica e um pouquinho de contemporânea, como vocês vão ver. Participem do nosso clube de leituras, estamos nos últimos dias e nos vemos numa próxima. Muito obrigado e um grande abraço.